Bom dia, sétimo ano. Vamos para a nossa aula de hoje? Então, vamos pegar o nosso livrinho de história. Vamos abrir na página 60, que hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 6, sobre saberes e religiosidades africanas. Tá bom? Então, página 60. Primeiro exercício aí. Observe os mapas e aponte pelo menos um país atual onde se desenvolveu cada uma das famílias linguísticas da África pré-colonial. Então, aí, nessa questão, vocês podem apresentar exemplos de países do norte da África, como a Argélia, o Líbano e o Egito, onde se desenvolveram as línguas afroasiáticas. Países localizados ao redor do Nilo, como o Chad e o Sudão, para o caso das línguas nilo-saarianas. As grandes regiões da África subsaariana para as línguas nígero-congolonesas. E os países no extremo sul da África, como Namíbia e Botsuana, para as línguas Khoisan. Tá? Então, com essa resposta, vocês têm aí, né, os países atuais, né, onde se desenvolveram cada uma das famílias linguísticas da África pré-colonial. Beleza? Página 61. Vocês leram aí o texto, né, Dicionário de Kimbundu, e vamos responder as questões. Número 1. Discutam a importância de a sociedade brasileira ter mais conhecimentos das línguas africanas, como é o caso da língua Kimbundu. 2. Após a discussão, montem um pequeno dicionário com palavras de idiomas africanas e as respectivas traduções para o português. Selecionem exemplos de línguas que marcaram a cultura brasileira. 3. Para finalizar, apresentem suas descobertas aos colegas em sala de aula. Não estamos em sala de aula, mas tenho certeza que vocês fizeram esse exercício, né? Então, vocês, com essa atividade, vocês devem refletir sobre a importância de conhecer as línguas africanas, né? Como forma de compreender, consequentemente, aspectos na formação da cultura brasileira. Beleza? Vale lembrar aí para vocês, né, que diversos povos africanos trazidos compulsoriamente para o Brasil, ou seja, sem vontade própria, né, carregando consigo, nesse longo processo, as suas culturas e elementos de seus idiomas. Então, esses povos vieram trazendo cada qual a sua cultura, né, e o seu idioma. Tá? Assim, o português falado aqui no Brasil tem grande influência de algumas línguas africanas, especialmente aquelas praticadas nas regiões onde o tráfico negreiro foi mais expressivo. Por essa razão, a elaboração de um dicionário com palavras africanas pode ajudar a você conhecer um pouco melhor da língua e da cultura desse povo. Beleza? Podemos passar, então, para a página 63, Documentos em Foco. Então, vocês leram aí o texto, O Rei Serralheiro, né? E vamos responder a essas 3 perguntinhas que aí estão. De acordo com a narrativa, qual era a origem do poder de Nigola Mussuri? Então, vocês podem dizer que a origem do poder era o domínio da arte fabril, a qual lhe foi ensinada por um ídolo, né? Número 2. Por que o ferro era importante para Nigola Mussuri? Porque ele utilizava esse material para produzir ferramentas diversas, que lhe ajudavam na caça, na guerra e na produção de riquezas. Beleza? Número 3. É possível afirmar que o texto expressa uma visão de comportamento considerado correto para os reis africanos? Sim.
o texto expressa a visão de que um bom governante é aquele que socorre todos os necessitados e trata de seu povo de forma correta e benfeitora, né? Página 65. Atividades. Vamos lá. Primeira atividade aí. A idosa sul-africana Katrina Isal, de 84 anos, é apenas uma das 3 pessoas no mundo capazes de falar fluentemente o Niju, uma das línguas faladas pela comunidade San, também conhecida como Benjamin. Todas as pessoas pertencem à mesma família. O Niju é considerado a língua original do sul da África, mas está em uma lista da ONU de idiomas considerados sob o risco de extinção. Por séculos, os San circularam livremente pela região, vivendo da caça e da coleta de vegetais. Hoje, porém, as práticas desapareceram. Seus descendentes dizem que a língua é uma das últimas ligações entre eles e a história de seu povo. Em Upington, as pessoas hoje em dia falam principalmente afrikaans, o idioma que evoluiu do holandês levado à África do Sul pelos colonizadores do país europeu no século XVII. O homem branco nos batia se nos visse falando nossa língua. Abandonamos o Niju e aprendemos a falar afrikaans, embora não sejamos brancos. Isso afetou nossa identidade, diz Exal. As outras únicas pessoas que falam o idioma são as irmãs de Exal, Hannah Copper e Griette Sequoia, ambas com mais de 90 anos. Muito legal, né? A cultura. Vamos lá, então. Qual é a situação do idioma Niju no presente? Então, vocês viram aí, né, que o idioma Niju, ele praticamente desapareceu, né? Ele foi como substituído, né, pelo idioma africano, né? Foi o idioma trazido pelos europeus, né, pelos holandeses, né, e que fizeram com que essa sociedade deixasse de falar a sua língua e praticasse a língua dos europeus holandeses, né? Com isso, eles perderam a sua identidade e passaram, então, a adaptar. Apenas 3 senhoras hoje falam o Niju, né? Que são as 3 irmãs aí, com mais de 90 anos cada uma, né? Vamos para a próxima pergunta. Só um momento. Aí, achei, me localizei. B. Formule uma hipótese para identificar qual é a família linguística deste idioma. Compare o mapa da página 60 e o mapa atual da África para formar sua hipótese. Então, gente, é uma questão que vocês têm que fazer uma comparação, tá? Então, olha só. Com base na localização geográfica da região em que se fala esse idioma, é possível formular a hipótese de que se trata de um idioma da família Khoisan. Beleza? Certo? Todos acertaram? Letra C. Qual foi o impacto da presença europeia responsável pela colonização da África do Sul no uso desse idioma africano? Bem, a colonização é apontada como a principal responsável pela quase extinção desse idioma, já que o homem branco utilizava ações violentas contra os usuários dessa língua. A gente viu no texto, né, que quem falasse a língua apanhava, né, dos europeus. Então, eles tinham que deixar de falar a língua, né, para falar o idioma deles, para falar o idioma holandês, né, dos brancos. Letra D, de dado, de dedo. Discuta com os colegas as principais consequências da situação descrita no texto
para a diversidade das atuais culturas? Bem, a proposta aí dessa pergunta é a reflexão sobre o fato de que a perda de um idioma também implica o desaparecimento de práticas culturais, né, de seus povos, tá? As quais frequentemente permanecem apenas nas tradições orais e não podem ser preservadas sem que haja usuários daquela língua, tá certo? A sorte, nesse caso, né, são as 3 irmãs que ainda falam o seu idioma, tá? Número 2. Leia um trecho da reportagem a seguir, depois faça o que se pede. Então, vocês leram aí a reportagem. Vamos à pergunta. Qual é o impacto social da exploração de minérios na RDC? Então, a exploração de minério fez com que surjam, né, grupos milicianos que utilizam a violência para explorar esse recurso natural. Tá? Letra B. Durante o período pré-colonial, a exploração do ferro tinha um papel militar, como o que ocorre no presente. Explique. Então, o ferro tinha o papel de fortalecer líderes militares no passado e possibilitava a expansão dos territórios ocupados por esses líderes. Foi assim, por exemplo, que surgiram os grandes impérios e reinos centralizados. Número 3. Leia o texto a seguir sobre as crenças religiosas Umbundo e depois responda. Então, vamos lá. Cuidar dos ancestrais era algo tipicamente familiar, com descendentes formando o grupo que se dedicava a cuidar deles. Em troca, recebiam boa sorte e saúde, mas se fossem negligentes, doenças e má sorte. Assim, os mortos da área Umbundo poderiam ficar ofendidos se não recebessem oferendas suficientes e puniriam os vivos, matando suas crianças, trazendo má sorte e coisas semelhantes. Nós sabemos que esse texto é um mito, né? Isso não é um fato, tá certo, gente? É um mito, né? É algo da imaginação dos umbundos, tá? Então, a primeira pergunta. De acordo com o texto, é possível afirmar que os espíritos dos ancestrais eram essencialmente bons na religião umbundo? Aí, vocês vão dizer que não. Eles não eram nem bons, nem maus. Eram considerados seres que dependiam das homenagens dos vivos e concediam ajuda em troca disso. Portanto, quando não recebiam essas homenagens, podiam agir de forma vingativa e punitiva. Letra B. Além dos ancestrais, quais outras entidades eram cultuadas na religião Umbundo? Aí são divindades regionais e os chamados espíritos inferiores. Beleza? Só para ressaltar aqui para vocês, né, que esse conteúdo de África, ele é estudado em todas as escolas, tá certo? Isso não é uma característica apenas do Chapeuzinho Vermelho, né? Existe uma lei e essa lei ela obriga as escolas a trabalharem o tema africanidade, até porque, né, os africanos foram os povos que saíram, deixaram as suas culturas e vieram para outros países, no nosso caso o Brasil, né, e transformados em escravos. Trouxeram de lá da África as suas culturas, as suas religiosidades, né, e aqui eles permaneceram com elas, tá certo? Então nós devemos respeitar porque foi um povo que construiu o nosso país. Dessa forma, apesar de, se a gente acredita ou não, né, nós temos que respeitar as diversas religiosidades, tá certo? Então,
Por se tratar de uma lei, nós temos que trabalhar o tema africanidade em todos os anos de escolaridade do Fundamental 2, tá certo? No 6º ano nós estudamos, no 7º estamos estudando, no 8º vamos e no 9º também, tá? Todo ano de escolaridade vai ter, dentro dos livros, um tema falando sobre africanidade, beleza? Até mesmo para que a gente possa desmistificar, né, a ideia de que a religião deles é ofensiva, é malvada, é isso, é aquilo, tá certo? Cada um tem a sua crença, cada um segue a religião que sua família indica, né, como a religião própria, tá bom? Então, o que nós estamos fazendo nesse momento é adquirir um pouco mais de cultura, conhecer o que é desconhecido, tá bom? Então, como os africanos antigos, né, a antiguidade, né, esses povos são politeístas. Eles acreditam em vários deuses, né? Os egípcios, os gregos, os africanos e vários povos acreditam em vários deuses. Beleza? Só para deixar então para vocês essa mensagem e para a próxima aula vocês vão realizar, também já estudamos o capítulo 7, Saberes e Religiões Pré-Colombianos, né? Astecas, Incas e Maias. Então, vocês vão agora, para a próxima aula, realizar as atividades das páginas 69 e 71. 69, 71. Podem realizar também 74 e 75, tá? Para fecharmos, então, essa unidade 2. Né? E a unidade 3, que vamos começar na próxima semana, nós já estudamos o capítulo 8, que foi o Renascimento. Foi o primeiro assunto que nós estudamos lá no início do ano. Tá? Então, o capítulo 8 nós vamos pular e vamos passar depois para o capítulo 9. Tá certo? Então, gente, fiquem com Deus, né? E o 9 também nós estudamos. 9 já estudamos. Nós vamos passar para o capítulo 10, tá certo? Vamos depois lá para a página 96, tá? Então, olha, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a semana que vem. Tchau, tchau.